Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal Falando de Orquídeas com Gigo e nós estamos hoje no nosso módulo 2 do curso Cultivo de Orquídeas. Montei um curso justamente para auxiliar vocês ainda mais no cultivo dessas nossas belezuras, né? Das nossas orquídeas, sempre podendo te instruir de uma maneira simples e prática para você conseguir acompanhar aí o desenvolvimento delas, tá bom? Eu dividi ela em vários assuntos, então vamos ao nosso primeiro assunto de hoje. Nosso primeiro assunto hoje é onde deixar enquanto está com flor. Bom, esse é um ponto um pouco complicado porque vai depender da sua disponibilidade em casa, tá? O ideal das orquídeas, como você, por exemplo, quando você adquire as orquídeas, a sua grande maioria, salvo algumas exceções, a grande maioria as orquídeas vêm em vasos de plástico, tá bom? Então, o que é o primeiro detalhe? Ganhei a orquídea, ela veio aqui com um invólucro todo colorido, com uma estrutura prendendo para o lado de fora. Você vai tirar isso tudo, tá? Não deixa com esse material, porque ela sufoca a raiz. Você vai acabar irrigando a orquídea e você não vai conseguir escoar a água, tá bom? Então, chegou em casa, acabou a festa, vamos dizer assim, você vai tirar esses enfeites, vai deixar ela só com o vaso. Se ela tiver no vaso de plástico ou se ela tiver no vaso de barro, não tem problema. O ideal que a maioria das pessoas fazem é a aquisição dos cachepôs. Tem cachepô de tudo quanto é jeito, modelo, não tem problema, tá bom? O cachepô não vai fazer diferença nenhuma. Inclusive, nos cachepôs eu costumo colocar aqui, ó, um pratinho no fundo, justamente para evitar que fique molhando o cachepô, tá? A grande maioria deles não é tão resistente aí o processo de irrigação. Então, quando for fazer irrigação, tem que tirar a orquídea de dentro do cachepô, justamente para evitar que ele estrague, tá bom? Então, o meu cachepô está aqui dentro, vou colocar então a minha orquídea aqui dentro e vou deixar ela aqui, ó, num determinado lugar dentro de casa. A nossa discussão hoje é justamente essa. Onde que eu vou deixar, né? Em que lugar que eu vou colocar a minha orquídea em casa? Primeiro, não pode ser um local onde bata sol direto, tá? Flor das orquídeas, elas são muito sensíveis ao calor. Então, se você deixar no lugar onde fica batendo sol direto, você vai acabar queimando a flor, ela vai acabar chegando numa situação, por exemplo, como essa aqui, ó, que já está morrendo. Nessa aqui ela nem ficou no sol, tá? Para você ter uma ideia. Então, ela vai secar muito rápido. Então, esse é um problema. Lembrar que como você recebe ela geralmente no cachepô de plástico, o que acontece? O cachepô de plástico segura bem a umidade. Então, você não tem necessidade de fazer irrigações com frequência. Vamos comentar isso com você daqui a pouquinho. Mas o detalhe é, deixe ela no lugar onde ela pegue uma iluminação, mas não pega sol direto. Tá bom? Vê se ficou claro isso para você. Por exemplo, eu vou deixar ela perto de uma janela, ali bate sol na janela, mas a janela, o vidro filtra o sol. Não, é um vidro transparente, o sol bate direto. Não, ela não vai aguentar ficar naquilo ali. Além de queimar muitas vezes a própria folha, você vai acabar desidratando muito a flor e ela vai morrer muito rápido. É o que o pessoal fica chateado aí, amor, eu recebi a orquídea em 2 dias lá, ela já morreu, né? Olha, já está caindo até uma folha aqui, ó, uma flor. Então, não deixe ela em ambientes onde ela receba esse sol direto, tá? Outra coisa também que precisa lembrar, a orquídea, ou como qualquer planta, no período da noite ela faz o processo inverso, ela vai respirar, tá bom? Então, de dia, ela pega o gás carbônico e transforma ele em celulose, vamos dizer assim, em açúcares que vão dar estrutura para a sua planta, e no período da noite ela inverte, ela passa o processo de respiro. Então ela vai respirar também gás oxigênio. Então, o que geralmente se recomenda? Que você não deixe plantas dentro de quarto, tá? Porque eu fechei as portas todo do quarto, fechei a janela e deixei a planta lá dentro junto com... Não faça esse tipo de coisa.
não é recomendável que você tenha planta nos ambientes fechados, justamente porque no período da noite ela vai fazer o processo inverso. Ela também vai respirar. Ela vai me sufocar, William. Não, não é isso. É porque a troca ali dentro não é do mesmo jeito que a troca durante o dia. Então, essa necessidade de ficar mudando ela de lugar a todo momento é o que a gente não recomenda, tá bom? Então aí chegou no ponto importante. Peguei a minha orquídea, recebi a minha orquídea ou comprei a orquídea, cheguei com ela em casa, vou colocar no lugar que ela está florida, quero que as pessoas vejam, quero que ela encante o ambiente no qual eu vou ficar. Normalmente as pessoas põem na sala, às vezes põem até no banheiro, né? Já vi até orquídea dentro de banheiro. Vou ficar num ambiente onde as pessoas vão olhar, tá bom? Vão admirar a planta, beleza. Ah, posso ficar toda hora trocando? Cada hora eu ponho ela... Não, não faço esse tipo de coisa também. Eu já expliquei para vocês no nosso primeiro módulo que a orquídea ela é muito ambientalista. Ela gosta de ficar sempre naquele mesmo ambiente, naquele mesmo lugar, com aquela mesma iluminação, com aquela mesma irrigação. Ela não gosta que fique mudando. A origem dela não é assim. Lembra que eu comentei? Elas são epífitas, elas vêm de árvores, ela gruda na árvore. E da árvore ela não vai sair daquela posição nunca mais. Então é exatamente a mesma coisa que ela quer fazer. O transporte desta orquídea, desde a origem do orquidário, da onde ela veio, até ela chegar na sua casa, para ela, como já comentamos no módulo 1, é todo um transtorno. Então, se você dentro de casa ainda ficar toda hora mudando ela de lugar, a possibilidade dessas flores morrerem é muito grande. Então, é essa a recomendação hoje. Então, onde deixar, não pegue muito sol, não pegue sol direto, principalmente quando ela está florida, tá? E evite ficar trocando ela de posição a todo momento. Quanto mais estável ela ficar naquele lugar, melhor para ela. Logicamente, algumas vezes você vai ter que tirar para fazer o processo de irrigação, mas volta ela para o mesmo lugar. Deixa o capixipô lá quietinho para você saber onde que você deixou ela e volta ela para lá para dentro novamente. Tá bom? Beleza? Era isso que a gente queria comentar no nosso primeiro tópico hoje. Vamos passar para o próximo tópico. O próximo tópico é como e quando irrigar quando ela está com flor. Bom, esse ponto é um ponto assim extremamente complexo para a gente julgar. Vou explicar para você por quê. Primeiro, precisamos saber que tipo de orquídea você está cultivando dentro de casa, por exemplo, tá bom? Então vamos imaginar primeiro aquela situação que você adquiriu a orquídea ou que ela floriu e você levou ela para dentro de casa, tá? O que acontece dentro de casa? O ambiente é mais seco, é um ambiente mais quente, é um ambiente onde a temperatura varia mais. Então, as flutuações de falta de água dela são maiores. Só que nós temos dois detalhes. Nós temos orquídeas em vasos de barro, como você pode observar aqui atrás de mim, e nós temos orquídeas que estão nos vasos de plástico. Temos também orquídeas que estão, por exemplo, nos troncos, que a gente ensina até aqui no canal para você. Já se inscreveu no canal? Então aproveita, já se inscreve aí no canal. Não esquece de apertar o sininho e não vai deixar de dar o like aí para nós, tá bom? Bom, então várias situações nós podemos ter com ela florida. Então vamos pensar primeiro na situação que ela está dentro de casa. Você deixou ela no cachepô, ali dentro de casa ela está num vaso de plástico. O vaso de plástico, ele exige muito menos irrigação. Por quê? Porque ele mantém a umidade ali dentro. Quantas vezes é recomendável? Gente, muita gente fala de tanta coisa que é difícil a gente saber qual é a relação verdadeira. Mas eu sou da seguinte opinião: planta é um ser vivo. Ser vivo precisa de água, certo? Ser vivo precisa de água. Um jeito que nós podemos ensinar para você que te ajuda: coloca o dedo lá dentro da orquídea, tirei a orquídea, tá seco, ela está precisando de água. Tá úmido, não precisa de água. Esse é o jeito mais tradicional que as pessoas ensinam. Tudo bem? Essa orquídea, como por exemplo, ela é uma Phalaenopsis, esse é um tipo de orquídea extremamente complexa,
né? O que normalmente eu faço? Eu pego esse vaso, levo lá para dentro da pia, jogo água aqui dentro e deixo a água escorrer bastante, enxugo, depois que escorreu bastante, levo de volta para o cachepô, tá? Outra possibilidade, vai pegar um borrifador, tá? E vai borrifar na orquídea, ó. Borrifei, borrifa bastante na parte da raiz, que é onde ela absorve a água, tá bom? Borrifa bastante ali na forma da raiz, ó. Deixei ela úmida, volto ela para dentro do meu cachepô. Aí, pronto. Ela vai ficar aqui dentro, aqui ela vai embora. Quantas vezes eu faço isso? É o que eu te falei. Coloquei o dedo. Tá úmido? Não faz. Por que você não quer estabelecer um prazo para nós? Porque o ano inteiro essa temperatura nossa oscila. E vocês estão assistindo o vídeo comigo de várias regiões do Brasil. Pessoal do Sul, pessoal do Nordeste, pessoal do Centro-Oeste, não tem temperaturas exatamente iguais durante o ano inteiro. Nós temos períodos de chuva, tem períodos que não tem chuva, tem períodos que está muito seco, tem períodos que está muito úmido, tem períodos onde está muito frio, né? O ideal é, coloquei o dedo, tá úmido, não molha. Esse seria o ideal de todas elas, em todas as situações, seja ela no vaso de plástico, no vaso de barro, no tronco de madeira. Mas não esqueça, planta é um ser vivo, ela precisa de água. Ela não pode ser deixada de ser irrigada, porque ela vai morrer. Você não vai ver, mas com o tempo por dentro ela vai secando. Você tem que lembrar que dentro da raiz, dentro do pendão dela, nós temos um canal, uma veia, onde está passando ali os nutrientes. Se aquilo ali ressecar, ele tampa. É como se fosse uma tubulação. Ela fecha, não deixa o fluido passar mais. Ela morre. Não fluindo, não tem folha. Mesmo que a folha receba a água, ou a folha receba o gás carbônico para ela transformar em nutrientes, não chega na raiz. Ela morre. É isso que vai acontecer. Então, como eu tenho muito vaso de barro, muito tronco, na minha região, em Minas Gerais, eu faço a irrigação normalmente um dia sim, um dia não. Tem vezes que eu faço em dias seguidos. Sempre, ou no comecinho da manhã, ou no final da tarde. Nunca, em hipótese alguma, no horário do meio-dia. Nunca. Não faz isso. Por quê? Porque a hora que está calor, seja ela em qualquer região do Brasil, e aquilo ali vai secar ela, vai cozinhar a coitada. Então não faça esse tipo de coisa. Ou no comecinho da manhã, ou no final da tarde. Não molhei hoje, molhe amanhã. Eu faço isso. Isso para as orquídeas que estão nos orquidários. Ou as orquídeas que estão dentro de casa, o controle é no dedo. Porque você vai fazer o controle muito melhor ali, sabendo se ela está ou não precisando de água. Vai acontecer situações que mesmo com a irrigação, a flor vai morrer? Vai. Por quê? Porque pode ser que no momento que você fez a irrigação, variou a temperatura. Deu uma frente fria. Torrou a raiz. Torrou a flor. Pode acontecer? Pode. Deu uma chuva monstruosa. Você tinha acabado de molhar, não percebeu. Foi lá, estava com o orquidário tudo lá do lado de fora. Caiu com um maior pé d'água. Encharcou as orquídeas de água. Pode ser que ela sufoque? Pode. Tudo isso pode acontecer. Então, o fenômeno de irrigação, principalmente nos momentos em que ela está com a floração, é um cuidado maior. Por quê? Porque a planta, vamos pensar naquelas situações que eu já expliquei para você. Qual que é o procedimento dela? Enraizar, dar o pendão, encher de folha, dar o pendão para dar flor, saia os botões, nasce a floração e fecunda, isso é o que ela está esperando, como já falei para vocês, ela está doidinha para ser fecundada pelo inseto, dá a floração, fica o tempo dela lá com beleza ou com um perfume, não deu, morre a flor, cai aquela estrutura, o que a planta vai fazer? Ela já vai começar a pensar na próxima floração. O que acontece muitas vezes em algumas orquídeas é que no momento em que ela está dando floração, ela já está saindo um novo pendão. Isso é muito comum.
tá? Ela já está pensando numa nova floração. Vou mostrar essa orquídea aqui para você, ó. Veja que aqui embaixo, ó, vamos ver se eu consigo virar para vocês. Quero mostrar aqui, ó, ó, esse pendão aqui, ó. Olha lá, ó. Ela ainda tá com flor. Ela já tá dando um novo pendão. Por quê, gente? Porque gasta tempo. Ela sabe que vai demorar. Então, se eu fizer uma irrigação de maneira que você sufoque a planta, você, além de matar a flor, você mata também o novo pendão que está vindo. Então, precisa tomar muito cuidado, muito. Por isso que é muito difícil você achar vídeos onde as pessoas que cuidam de orquídeas explicam exatamente para você como é que tem que molhar. É muito complexo. Então, para situações de dentro de casa, o ideal é, pôs o dedo, tá molhado? Não molhe. Seja qual for, seja com vaso de plástico, vaso de barro ou no tronco. Não tem diferença. Põe o dedo, tá molhado? Não molha. Deixa para molhar amanhã. É isso que você vai fazer. Agora, as minhas orquídeas estão do lado externo, estão do lado de fora. Eu não tenho condição. Tem, por exemplo, eu tenho, vamos supor, a pessoa tem 30 orquídeas, eu vou ficar enfiando o dedo? Não, não dá. Não dá. O que você vai fazer? Você vai estabelecer uma frequência para ela entender quando que molha. Está dentro de uma varanda, não pega a chuva. O que eu faço? Crie uma frequência. Molha um dia sim, um dia não. Um dia sim, 2 dias não. Pode fazer. Tem gente que molha orquídea uma vez por semana. Dendróbios, por exemplo, como esse tipo de orquídea que está aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Deixa eu tirar esse aqui da frente, ó. Os dendróbios são orquídeas que não gostam muito de água. Quanto mais você molha, mais pendão ele dá. Quanto menos você molha, mais flor ele dá. Ele também tem esse jogo. Ele joga com você. Se você encher d'água, ele começa a dar mudas. Se você parar de dar água, ele te dá flor. Legal? Então, depende das orquídeas que você tem, como que você vai molhar. Mas qual é o nosso objetivo do nosso tópico? Como molhar quando está com flor. Então, detalhes. É essa frequência. E segundo detalhe, quando você for fazer a irrigação, evita de jogar água na flor. Tá bom? Flor não gosta muito de água. Quem gosta de água é folha e principalmente a raiz. Tem orquídeas, por exemplo, que se você molhar a folha, ela emburra. Não vou dar mais flor. Ai, que tristeza. Tá? Ela emburra. Ela não vai dar flor. Então, tem essas situações também, precisa tomar um pouquinho de cuidado. Vai acompanhando, vai vendo como é que as suas orquídeas vão se desenvolvendo, vai fazendo uma pesquisa na internet. Como que se comporta esse tipo de orquídea minha? Esse outro tipo de orquídea minha? Agora, veja, por exemplo, eu tenho hoje no meu orquidário, da última vez que eu contei, aproximadamente 700 orquídeas. Eu tenho variedades aqui diversas. Eu não consigo fazer o controle específico de cada uma delas. O que eu fiz? Ensinei elas a irrigar comigo. Eu irrigo um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Tá indo de boa? Tá indo de boa. Agora, tem épocas que eu estou... Tá muito quente, tá muito calor. Nesse caso, eu irrigo uma vez por dia. Mas como que é irrigar, William? Você vai ligar o borrifador, vai encher de água, igual faz na samambaia? Não vai fazer isso, não. Orquídea não é igual a samambaia, que eu já expliquei para vocês. A samambaia é muito pelo contrário, adora água. Quanto mais água você jogar nela, mais folhas ela dá. A orquídea não. Então eu vou abrir o borrifador, tem até situações em que ele faz por névoa. Você vai abrir o borrifador, máximo possível, vou fazer aqui para você, ó. Vou abrir o borrifador, ó, vou borrifar. É esse tipo de coisa que eu vou fazer com a minha mangueira. Vou deixar ela borrifando e vou jogando na orquídea. Não tem que encher d'água e aquilo escorrer. Não. Ela não precisa de um excesso de água. Ela precisa apenas receber água suficiente para o desenvolvimento da sua raiz, para dar estrutura, para que o material flua por dentro do pendão e chegue na flor e na folha. É isso que ela entende. É assim que ela funciona.
Então não precisa um excesso de água. Tem gente que abre o borrifador e fica lá enchendo de água nas orquídeas, porque ele quer que aquilo escorra, né? Porque se eu não fizer desse jeito, eu ponho a mão, ela tá seca. Não, gente, não. Não faz esse tipo de coisa. Principalmente se ela tiver com flor. Você vai matar a flor, ela vai sufocar, ela não vai entender. E aí, consequentemente, ela mata a floração. Tá bom? Então vamos fechar o nosso raciocínio. Para orquídeas dentro de casa, dedão. Pôs o dedo. Saiu úmido, não molha. Tá seco, molha. Não encharca. Não encharca. Molha ou põe debaixo da torneira, deixa a água escorrer bem ali nas raízes, deixa escorrer, seca a base e leva ela de volta para o cachepô. Orquídeas que estão no ambiente externo, tendo uma varanda ou tá fora de casa num orquidário, molha as orquídeas. Aí você vai ter muitas orquídeas, dificilmente você vai conseguir controlar todas elas, cada um tem um jeito. Molha, mas molha um dia sim, um dia não. Um dia sim, 2 dias não. Aí você vai ver na sua região como que você... Veja você. Veja o sentimento seu. Está muito seco. Aí você vai lá no orquidário, começa a olhar algumas orquídeas assim, você vai ver o tanto que ela está seca. Molha. Passa água. Sempre nos períodos matutino, começo da manhã, ou no final da tarde. Não faça isso no sol do meio-dia, que em qualquer região do Brasil você vai torrar, coitada. Ela não vai conseguir sobreviver com tanta água, tá bom? Você vai dar uma dourada nela, ela não vai bronzear, tá? Esse não é o nosso objetivo. Beleza, gente? Vamos para o próximo tópico. Nosso próximo tópico é: a minha orquídea está com flor, as folhas estão amarelando ou escurecendo. Ela está morrendo? Calma. Aqui temos um exemplo típico disso. Eu vou repetir novamente com você todo o ciclo. Enraizou, dá um pendão, sai as folhas, ela começa a respirar, ou melhor, ela começa a transformar o gás carbônico em celulose, começa a dar estrutura para a orquídea, dá os botões, abrem as flores. Ela espera receber o inseto não veio, a flor morre o pendão, seca o pendão e ela recomeça o ciclo tudo novamente. Certo? Esse é basicamente todo o processo de vida da orquídea. No entanto, algumas orquídeas, depois que a flor morreu, depois que ela perdeu, que ela viu que ela não fecundou, o que ela vai fazer? Ela vai passar por um período de dormência. Para ela passar por um período de dormência, o que algumas orquídeas fazem? Morrem a folha também. Por isso que a folha aqui está secando. As minhas folhas estão escuras, todas essas folhas vão cair. O que vai ficar lá embaixo? O bulbo. Muitas vezes até esse bulbo está para o lado de fora, mas especificamente esse tipo de orquídea, como ela é terrestre, ele vai ficar lá embaixo enterrado. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Mas não necessariamente ela tem que ficar lá embaixo enterrada. O que vai acontecer? Ela vai ficar um período esperando até ela se recuperar novamente. Então não é porque a folha amarelou que ela está morrendo, de jeito nenhum. Outra situação que também acontece principalmente, vou tirar ela daqui, principalmente quando você trabalha com dendróbios, que é esse que dão esses pendões, é um tipo de orquídea muito comum em supermercado. É uma orquídea que enche de florzinha o bulbo inteiro, tem cores diferentes, colorações diferentes, tem situações diferentes, quantidade de flores diferentes. O pessoal fica muito encantado, leva muito para casa esses dendróbios. Tem vários tipos de dendróbios. O que o dendróbio normalmente ele faz? Durante o processo de formação do bulbo, ele enche de folha para ele fazer o processo de fotossíntese. Depois, o que ele faz? Ele morre a folha. E aí nascem os bulbinhos e saem as florações. Esse é o ciclo, normalmente, do dendróbio. Certo? O que acontece muitas vezes? Está saindo flor, mas a folha ainda não morreu. Aí o que acontece? A folha amarela e ela cai. Atenção! A folha, você escutou o que eu falei, a folha cai, não é você ir lá e ficar puxando. Porque se você puxa, você abriu ali um espaço. O que vai acontecer? Entra fungo.
Pensa um pouco, a orquídea veio da natureza. Quem é que vai na natureza puxar as folhas amarelinhas que estão lá naquelas orquídeas que estão nas árvores? Ninguém fez isso. Então você também não vai fazer. Você vai deixar ela sozinha. Se você puser a mão nela, a folha caiu, aí sim, realmente ela morreu. Pronto, você pode tirar. Aí tá seco. Mas caso contrário, não sai arrancando as folhas amarelas, não. Porque você abre um espaço ali, a possibilidade de entrar fungo é muito grande. Tá bom? É a mesma coisa de você ir lá e passar a unha nela. Você tá machucando ela. Não faz isso. Espera que aquela folha vai cair. Ela vai apodrecer, ela vai secar e ela vai cair. Ah, mas tá com flor. Não tem problema. Ela, vamos dizer assim, ela atropelou o ciclo. Ela tinha que ter amarelado a folha tinha que ter caído para depois nascer a flor. Nasceu a flor e a folha ainda não tinha caído. Então ela vai cair durante o processo de floração. Então você não mexe. Você vai deixar ela quietinha, você não mexe. Ela vai embora dali para frente, com certeza. Certo? Então algumas orquídeas, elas dão esse processo de escurecimento ou a folha morre mesmo durante o processo de floração. Outra coisa também que eu já comentei com vocês, tem orquídeas que, durante o processo de floração, ela já dá um bulbo novo. Por quê? Porque demora. Para ela é uma eternidade. Ah, mas já está com flor lá, ela já está dando um novo pendão? Ué. Porque até aquilo ali dar a flor morrer, ou o inseto não fecundou, a haste todinha secar, ela já tem que estar com uma nova haste para ela fazer o processo novamente. Ela não nasce de hoje para amanhã. Então ela já, vamos dizer assim, eu vou adiantando o trabalho. Então eu já faço isso antecipadamente. Certo? Então muitas vezes, quando a flor está morrendo, a folha pode amarelar, não tem problema. É porque a folha está no processo de ciclo dela, ela vai cair e ela vai dar uma nova floração. Agora, minha flor morreu e a orquídea inteira, como por exemplo esse tipo de orquídea que não tem essa característica. Ó, a orquídea inteira escureceu as folhas, ah não, aí ela está com doença. Aí ela está doente, ela está com fungo, ela está com alguma coisa que está matando ela. Está com cochonilha, ela está com fungo. O ideal é tira, refaz o plantio tudo novamente, corta a raiz. Eu já mostrei vários vídeos aí no nosso canal, você não está inscrito? Então já corre lá, inscreve no canal, já aperta o sininho lá, tá? Você tem vários vídeos lá que eu vou explicando para você. Gente, corta a raiz, replanta, passa ela para um novo vaso, para que ela possa se desenvolver. Esses dias para trás eu encontrei um vaso aqui dentro do meu orquidário, que eu tinha plantado ela em 2013. Nós estamos em 2022. E até hoje ela não floriu. Ela estava com 9 anos. Né? 9 anos e não tinha florido. Tudo bem, quando eu adquiri a orquídea, eu ganhei de um amigo, ele me deu na forma de uma mudinha. Mas 9 anos para ela desenvolver? Não. Ela não é Wanda? Wanda que normalmente demora muito tempo. Ela não é Wanda. Ela já tinha que ter florido antes. Então precisa acompanhar. No caso dela, ela não teve amarelamento, né? Ela não caiu folha. Ela está com dificuldade para o desenvolvimento. Então, se a orquídea inteira amarelou a folha, ou está tudo escuro, tudo cheio de mancha, ela está com fungo. Primeira coisa, separa ela do orquidário, vamos fazer um tratamento nela, vamos usar fungicidas, vamos fazer um replantio, vamos trocar de vaso, vamos cortar a raiz, vamos limpar essa orquídea na água, usando água com sabão de coco. Já mostrei aqui no vídeo, dá uma olhadinha aí para você ver. Tem vídeos a respeito disso. Lava a orquídea com a bucha, com o lado amarelo da bucha, com água, com sabão de coco, e vamos limpar ela. Vamos dar uma salvação para ela reanimar novamente. Não vai jogar no lixo, hein? Não vai jogar fora, não. Vamos tratar. O que você não pode é deixar ela dentro do orquidário, porque ela vai acabar contaminando as outras orquídeas que estão próximas. O fungo, ele vai, os esporos saem pelo ar, né? Então acaba contaminando. Tá bom? Então, amarelou durante o processo de floração não é grave, não. É o ciclo natural dela. Na verdade, essa orquídea aqui, ela deveria ter feito o mesmo procedimento, isso aqui é um Pyrrhus, se eu não me engano o nome dela,
ela deveria ter feito o mesmo procedimento do dendróbio. Ela deveria ter morrido as folhas primeiro, dado a flor, aí morre, seca o pendão e ela entra num processo de descanso, tá? Durante esse processo de descanso, novo pendão vai sair, novas folhas vão sair, vai sair um outro pendão com flor e o ciclo se inicia tudo novamente. Então não é motivo você ficar desesperado e falar, nossa, vai morrer tudo, acabou tudo. Pelo amor de Deus, vou jogar no lixo. Não, não faz isso não. Não faz isso não. Tá? Outra coisa que acontece também, ó, é com as Phalaenopsis. Ó, eu peguei até uma Phalaenopsis minha aqui, ó, que já tinha caído a folha. Ó, ganhei essa Phalaenopsis, ó. Ganhei. Veio no vaso de plástico. Ela tá bem seca, por sinal. As folhas de baixo estão amarelas. Aí, ó. Ela normalmente morre as folhas de baixo primeiro. A folha de cima tá vindo novinha. Aí, ó. Em cima. E aqui tá com o pendão. Você não cortou o pendão, William? Não tá seco. Não tá seco. Pra que eu vou cortar o pendão? Vou esperar ele secar. A hora que ele secar, aí realmente eu venho cá decepo para não ficar indo nutriente para um lugar que não vai ter mais nada. Mas ele ainda não tá seco. Então eu não sei como é que ela tá mandando os fluidos aí de material. Então não sai cortando tudo, não. Calma, tenha paciência. Tá bom? Depois que ela der a floração, orquídeas, já plantei, deixei a Phalaenopsis lá num determinado vaso. Né? Vou voltar com essa aqui, ó. Não vou fazer floração de novo, né? Replantio dela. Não quero fazer replantio dela. Espero que ela vai nascer um novo pendão no ano que vem. Ou às vezes no mesmo ano. A Phalaenopsis, às vezes, flore até 2 vezes no ano. Tem situações assim extremas que às vezes até 3 vezes no ano, né? Casos muito especiais. Deixa que ela vai desenvolver, mas espere isso aqui secar. Não vai cortando, não, se eu cortar ela nasce mais rápido. Não faz isso não. Você está agredindo ela. Ela vai falar, opa, o que você cortou? Não estou entendendo não. Por que foi feito esse corte? Espera aí. Então eu vou esperar, secou, aí você pode cortar. Porque daí vai estimular o desenvolvimento de uma nova floração. Tá bom? Beleza? Então esses cuidados precisam tomar. Não assusta com ela amarelando. Só assusta se ela encher de folha amarela. Se você vê que ela está escurecendo, que está dando um monte de pinta, está com fungo. Aí o tratamento é outro. Aí é outra preocupação que nós precisamos ter. Tá bom? Beleza? Era isso. Vamos passar para o próximo tópico. A flor morreu. Chegou o momento de fazer o replante ou não? Não sei. Não sei. Você que vai escolher. Não é porque deu floração, morreu as flores, que necessariamente você precisa fazer um replante. Não. Não necessariamente. Veja, por exemplo, essa Phalaenopsis minha, a hora que morrerem as florações, ela está no vaso de plástico. O William trabalha com orquídeas todos no ambiente aberto. Vaso de plástico, para mim, não é recomendável. Por quê? Porque, como expliquei nos itens anteriores, eu faço irrigação um dia sim, um dia não. Eu não vou ter tempo de vir aqui no vaso de plástico e verificar se ele está molhado ou não. Um dia sim, um dia não, ele vai estar molhado? Vai estar molhado. É bom? Não, não é bom. Normalmente, o que eu faço com as minhas Phalaenopsis? Eu ponho na árvore. Porque ali eu posso molhar um dia sim, um dia não. Ela não vai estar juntando umidade. Legal? Por isso ela está sempre florindo para mim. Ela não me dá problema. Agora, o vaso de plástico, necessariamente, não posso fazer esse tipo de trabalho. Isso significa que não precisa replantar. Não precisa. Eu tenho poucas orquídeas na minha casa, quase todas elas são do tipo Phalaenopsis, William. Posso deixar no vaso de plástico? Pode, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. O que vai acontecer? Vai morrer a flor. Lembra, espera secar. Secou, corta. Não secou, deixa. Ah, mas vai demorar. Não interessa. Dá tempo para ela, tá bom? Espera secar. Secou, corta. Aí você vai estimular o desenvolvimento de uma nova floração. Aí o que acontece? Essa parte da estrutura dela aqui, ó, ela sobe. E ela sai um novo pendão. Normalmente, comprou com 2, necessariamente vai nascer 2? Não.
Não necessariamente nasce duas. É uma questão aí de oportunidade para a orquídea. Ela que vai estabelecer. Então, não é porque eu comprei uma orquídea que necessariamente eu preciso fazer todos aqueles procedimentos de comprar um novo vaso. Pô, não. Não tem essa necessidade. Você pode deixar onde ela está. Essa outra Phalaenopsis minha aqui, ó, ela morreu, ó, morreu a flor. Eu ganhei essa orquídea, ela morreu a flor. Ó, as folhas aqui embaixo, então, ó, saiu na minha mão. Você vê que eu nem puxei. Vamos que é aquele detalhe que eu falei para você. Peguei nela. Não tá solto, ó. Não vou puxar. Porque se eu puxar, eu agrido ela. Então, vou deixar ela aqui no vaso de plástico. Posso deixar no vaso de plástico? Posso. A hora que esse pendão aqui secar, vem cá e corto. Deixa ela quieta. Ela vai me dar um novo pendão. Você vê que ela está desenvolvendo ali na frente, ó, tá saindo uma folhinha. Então, quer dizer que o bulbo ali vai crescer, vai sair um novo pendão. Necessariamente precisa fazer o replantio? Não. Não, é uma questão sua, é uma questão pessoal sua. Comprei as orquídeas, estou cultivando em casa só 5 orquídeas, por exemplo, ali no meu ambiente pequenininho. Posso deixar todas elas mesmo no vaso de plástico que elas estão? Podem, só que você vai ter os mesmos cuidados que tem normalmente com quem faz o replante. Precisa jogar lá um nutriente de vez em quando, precisa dar uma olhada para ver se não tem material estragado ali no meio, precisa acompanhar. Por quê? Porque esse material que está aqui dentro, com o passar do tempo, vamos dizer assim, ele seca. Vamos usar bem no popular. Ele seca. Seca do quê, William? Seca de nutriente. Seca de não tem mais material para fornecer para ela. Está judiando ela. Por isso que normalmente a gente recomenda replante. Posso replantar no mesmo vaso com novo material? Pode. Não tem problema. Posso comprar um vaso de plástico um pouco maior e pôr ela lá dentro e colocar mais material? Pode. Pode ser feito também. Não tem problema nenhum. Ela vai se desenvolver. Mas não é Phalaenopsis. É, por exemplo, uma Cattleya. Também posso fazer isso? Pode, sem problema nenhum. As sugestões que eu dou aqui no canal para você é para você ter orquídeas em vasos diferentes para, no momento da floração, ela dar um brilho, vamos dizer assim, diferente. É esse o objetivo aqui do canal. Plantar em vasos diferentes para não ficar sempre no tradicional. O plástico ou barro. O plástico ou barro. Pode ser no barro? Pode. Mas eu quero fazer uma coisa diferente, uma estrutura um pouco diferente, que não seja muito cara, que na hora que ela florir dê um destaque. É isso. É esse que é o nosso trabalho. É isso que eu costumo ajudar vocês. Você está inscrito? Então já se inscreve. Já aperta o sininho e não esquece de dar o like aí para nós, hein? Olha lá. Então, normalmente, o que eu faço? As Cattleyas, aí eu saio brincando. Ponho num vaso de bambu, ponho num tronco, ponho num vaso de barro, ponho num outro tipo de estrutura diferente, ponho numa cumbuquinha, aí, como essa que está aqui atrás. Quantas opções diferentes eu estou criando aí no canal para poder te auxiliar. Veja que em todas as situações eu não uso vaso de plástico. Por quê? Porque eu vou colocar nas áreas externas. Então, essas áreas externas, normalmente, para mim, tudo vai pegar chuva. Eu não quero trabalhar com vaso de plástico. Por quê? Porque o controle de umidade, para mim, é mais difícil. Consequentemente, ela vai secar, ela vai ficar muito úmida e vai estragar a minha orquídea muito mais rápido. Mas a sua situação é de dentro de casa, é poucas orquídeas, estão ali nos vasos de plástico, que eu comprei no supermercado, ou eu ganhei de presente, ou eu fui numa exposição, achei bonita, levei aquela orquídea para casa, mas ela estava no vaso de plástico. Precisa trocar? Não. Não precisa trocar. Pode deixar, mas faça o acompanhamento. Veja se aquele material ali, material com o passar do tempo, não precisa fazer uma troca. Você vê que essa orquídea aqui no Phalaenopsis que eu mostrei para vocês, ó, ela tá cheia de toquinho aqui dentro, ó, tá? Agora eu vou mostrar essa outra aqui para vocês, para você ter uma diferença. Observe que essa aqui, ó, ela tá no esfagno. Olha, ó, tá cheia de esfagno. Não tem nada de nutriente aqui dentro, de material. O esfagno é bom para quê? Para manter úmido, só. Então, essa orquídea minha aqui, por exemplo, depois que ela secar esse pendão, eu vou repassar ela para o tronco. Eu jogo ela na árvore, porque lá na árvore, para mim, ela flore melhor. Essa orquídea aqui que está mais bonita, talvez eu deixe ela no vaso de plástico por um tempo. Morreu, deixo aqui no ambiente que ela está coberta, para não ter umidade de chuva, e de vez em quando eu venho e faço uma irrigação nela, até ela dar floração de novo. Então, não significa que morrer a flor, necessariamente você precisa fazer o replante. É uma satisfação sua, é uma opção sua.
Agora, se você observa que ela está com falta de material, o material no qual ela está muito seco. Ó, vou mostrar uma situação aqui para vocês. Ó. Essa orquídea, ela está no vaso de plástico. Olha como é que ela está, ó. Ó, ela está solta. Olha o que aconteceu. O que aconteceu? O vaso caiu no chão. Ela soltou todinha. Caiu quase que todo o material fora. Então eu estou esperando acabar essa floração dela, esse pendão aqui começar a secar, e vou fazer um replante com ela aqui no canal com vocês. Porque não tem condição de ficar onde ela está. Não tem jeito. Para ela está muito difícil ficar nesse ambiente. Está até difícil para fazer a irrigação dela. Então, tudo é uma questão de você adaptar às necessidades que você quer. Ah, eu quero um vaso mais bonito, um vaso assim um pouco diferente, um vaso que dê um realce melhor quando ela der a floração. Quero pôr num tronco. Recebi umas placas de sanção do campo de um pessoal que eu comprei pela internet. Ou eu quero fazer aqueles processos que você coloca no cachepô do lado de fora. Eu acho bonito quando a gente compra umas estruturas, como, por exemplo, o carrinho de mão, o carrinho de boi, que eu já fiz aqui com vocês algumas vezes, alguns vídeos aí para trás. Basta vocês olhar. Já plantei na telha, já coloquei aí com as cordas de sisal. Quero fazer umas coisas assim um pouco diferentes. Posso? Pode, no momento que cair a flor. Depois que cair a flor, você vai fazer isso aí. Eu estou com orquídeas aqui em cima da mesa, que eu comprei elas num orquidário e ela resolveu florir. Eu não vou mexer nela, vou esperar acabar a floração para depois eu mexer nelas. Elas estão precisando demais de processos de replante. Mas eu não posso mexer porque ela está em floração. Não vou agredir ela demais, ela vai acabar morrendo. Tá bom? Tudo bem? Então, fechando o nosso raciocínio do nosso tópico, morreu a flor, precisa replantar? Não necessariamente. 2 fatores você precisa olhar. Primeiro fator, o material no qual ela está muito seco, está muito ressecado, então o ideal é passar para novo material. Pode ser no mesmo vaso de plástico? Pode. Segunda situação, eu gostaria que a orquídea desenvolvesse a floração num novo lugar, num ambiente diferente, num vaso diferente. Então, você faz o replante. De todas aquelas maneiras que eu estou expondo aqui sempre no nosso canal para poder te ajudar. Tá bom? Não está inscrito? Já se inscreve e aperta o sininho. Tá bom? Vamos para o próximo tópico. Bom, o nosso próximo tópico e último desse nosso módulo é nós observarmos onde que você vai deixar essa orquídea no momento em que ela der a dormência. O que é o ideal? No mesmo lugar que você deixou quando ela estava no período de floração. Legal? Eu já falei para vocês em outros vídeos, não esquece disso, a orquídea é ambientalista. Ela gosta daquele lugar, nossa, para ela ali é um mar de rosas. Ela gosta dos vizinhos, ela gosta da iluminação, ela gosta do jeito que você põe água para ela gosta de conversar com a galera que está do lado dela, que às vezes é diferente, mas é todo mundo igual, né? É a conversa, viu? É a conversa com a galera que está do lado. Nossa, gente, minhas florações vão sair. Olha que bonita que eu estou. Certeza, tá? Então, caiu tudo, caiu a folha, caiu o pendão, secou, tá lá embaixo, só no talo para fazer, só no bulbo. Ela vai entrar num período de dormência, deixa onde estava. William, mas esse período de dormência, ela estava dentro de casa. Aí eu vou deixar ela no cachepô, um negócio seco, dentro de casa? Aí vai ficar feio, né? Pois é. Tem um outro lugar para você deixar ela? Tem. Então, por exemplo, tem uma outra varanda ali, eu queria colocar ela ali na outra varanda, deixar ela mais num cantinho ali. Não pega muito sol, né? Não precisa secar ela. Não vou esquecer dela porque ela está ali naquele outro cantinho, porque eu mudei ela de lugar. Pode deixar. Pode fazer isso. Mas o ideal é que ela faça tudo exatamente do mesmo jeito que estava anteriormente. Ela não gosta que você mude ela de lugar. Gente, eu tenho uma orquídea aqui, eu vou falar uma coisa para você. O ser encrencada. Ela é um vaso que dá também esse processo de dormência. Ela cria para mim uma que o pessoal chama de batata, né? Fica enterrada. Ela é terrestre, ela está na terra, está num vaso de plástico. Nunca mexi nela, justamente por causa disso.
Ela dá um pendão, enche flor, umas flores lindas, dá umas flores, a flor é até caída assim, ó, bem delicadinha, super difícil de você pegar para tentar levantar, para ver se tem florações. Tem fotos aí nas minhas redes sociais, me acompanhem nas redes sociais que você vai ver um monte de floração minha. Às vezes é dificílima para tirar a floração dela. A flor dura 3, 4 dias, morre tudo. Maravilha. Aí um belo dia ela estava num lugar lá, eu falei assim, nossa, mas você não está muito boa aqui. Vou passar você para um outro lugar. Peguei o vaso dela, passei para um outro lugar do orquidário. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou. Pior que ela falou. Vou ficar 2 anos sem florir, viu, William? Só porque você mexeu. 2 anos ela não floriu. Ela não gostou da onde eu passei ela pro lugar dela. O que eu fiz? Trouxe ela de volta, coloquei ela de novo no mesmo lugar que estava antes. Ela voltou a florir. Teimosíssima. Então a orquídea tem muito disso. Ela não gosta que você fica mexendo nela. Tá bom? Por isso que eu até brinco, pessoal. Às vezes a pessoa está em casa, né, vai pondo orquídeas, por exemplo, na sala, né, para poder ficar ali bonito, todo florido. Aí troca de lugar, aí vai lá, vai limpar a sala, cada hora põe orquídea. Não faz isso não. Não faz isso não, que ela vai emburrar. Ela emburra e não flore mais. Tá bom? Então, toma muito cuidado aonde vai colocar. Ela se desenvolveu naquele lugar, aquele lugar para ela foi bonito, ela achou legal ficar ali, e ali se desenvolveu? Achou. Não tira mais. Não tira mais. Se por acaso você resolver que você não quer colocar o vaso de plástico mais, você vai trocar o vaso. Por exemplo, eu vou tirar essa orquídea aqui depois que ela acabar a floração, vou passar ela para um outro vaso, por exemplo, vou passar ela para o vaso de barro. Vou deixar ela do mesmo jeito, porque ela é uma orquídea terrestre. Vou tentar não mexer o máximo possível. Vou passar ela para o vaso de barro. Onde eu ponho o vaso de barro? No mesmo lugar que estava anteriormente. A do plástico. Não tire do lugar. Estou te falando por experiência própria. Porque ela vai para um outro lugar, é outro vizinho, é outra iluminação, é outro jeito de ela receber a água da irrigação. É outro jeito que você passa um nutriente naquele lugar que você não passa igual no outro que estava anteriormente. Ela emburra. Não vou florir, tá? Ela falou pra mim, falou, não vou florir. Você mudou ela de lugar, eu não vou florir. Ela falou, ela foi injusta comigo. Aí, voltei ela, nem mexi, hein? Deixei ela no vaso de plástico mesmo. Voltei ela pro lugar que estava de origem, ali ela flore. E é um lugar tão difícil para quando ela dá a floração, eu conseguir fazer o estaqueamento, conseguir colocar ela numa posição para eu tirar as fotos dela. É dificílimo, mas se eu tirar ela dali, ela não flore, tá? Então, elas têm essa particularidade. Elas gostam de determinados ambientes e não gostam que você mexa. Então, uma vez deixado no período de dormência, deixe exatamente na onde estava. Continue fazendo a irrigação, continue jogando os nutrientes. Quando jogar nutriente, joga nela também. Ah, mas tá só o bulbo ali. Joga, porque ela tá o bulbo ali, mas ela tá recebendo, ela tá desenvolvendo, ela tá pensando na estrutura que ela vai dar no futuro, tá? Ela vai precisar daqueles nutrientes do mesmo jeito. Você acha que não tem nada, mas tem sim. Ela está esperando receber tudo para poder te ajudar e fazer um novo desenvolvimento. Tá bom, gente? Beleza? Era isso. Deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida, se você está conseguindo me acompanhar, se você quer que eu fale mais algum tópico ainda que não foi falado, alguma coisa que você lembrou. Me ajude que o canal se desenvolva. O canal é justamente para ajudar vocês no cultivo, no desenvolvimento de orquídeas. Com o pouco que eu sei, com as experiências que eu já passei de morte de orquídea, ai que judiação, e poder vocês não passarem pelos mesmos problemas, é esse o meu objetivo para poder auxiliar vocês. Tá bom, gente? Era isso. Espero que vocês estejam gostando. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de apertar o sininho, não deixa de dar o like aí para nós, hein, pelo amor de Deus, tá bom? E nos sigam nas redes sociais para vocês verem as florações, para ver se realmente isso tudo está funcionando.
Tá bom, gente? Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.